Então, começando esse estudo, então. Iniciou o compartilhamento de tela. Já apareceu para vocês aí? Não, para rodando aqui. Já apareceu, Gilson? Não. Oi? Opa! Não. Agora. Opa! Apareceu aquele apresentação sua. Isso aqui, na verdade, esse estudo é um seminário, né? Eu fazia esse seminário em um dia numa igreja e falava sobre esses tópicos. Hoje nós vamos falar sobre a criação do homem. O que o Espiritismo pensa sobre a criação do homem e o que a Bíblia diz. Então, no Espiritismo, eles não aceitam Adão como o primeiro homem. Afirma que o homem surgiu em vários pontos do globo, constituindo, assim, as várias raças. Afirma que Deus fez os espíritos simples e ignorantes. Tá? Está lá no Livro dos Espíritos, na edição 57, páginas 67, 68 e 128, diz assim: a espécie humana começou por um único homem, não aquele a quem chamais Adão. Não foi o primeiro, nem o último a povoar a terra. O Espiritismo diz o seguinte: o perispírito é o que dá forma corpórea aos espíritos, pois eles não têm a forma humana e só deixam a última forma numa nova reencarnação. Então, para o Espiritismo, o espírito, o espírito não tem a forma humana. Essa forma é dada para este mundo aqui, o mundo Terra. O nome do mundo Terra é um mundo de prova e expiações. Existem outros mundos em que a forma humana ela se modifica, tá? E para a forma humana, ele recebe o nome de perispírito, que é aquilo que dá forma corpórea aos espíritos, pois eles não têm forma humana. E só deixa a última forma numa nova reencarnação. Tá? Agora, a Bíblia ela afirma que o primeiro homem foi Adão, em 1 Coríntios, capítulo 15, 45, e diz em Atos 17, 26, Atos, capítulo 17, 26, diz: de um só homem, Deus fez todas as raças. Em Gênesis 2, 7, fala: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Zacarias 12, 1 diz que Deus deu ao corpo o espírito, que é o sopro da vida. Diz que, Zacarias 12, 1 diz que Deus forma o homem dentro da mulher que está grávida. Então, esse é o pensamento. Agora, pensei que foi tão rápido a passagem, pensei que fosse demorar mais disso. Então, essa é a passagem da criação do homem. Né? O primeiro homem foi Adão, de um só homem, Deus fez todas as raças. Deus deu ao corpo o espírito, que é o sopro da vida. Isso, Gênesis 2,7. Zacarias 12,1 diz que Deus criou o homem dentro da mulher que está grávida. Tá? Vocês querem falar alguma coisa sobre isso? Gilson Alves? Gilson. Cícero. Fala. Então, segundo o Espiritismo, eles só acreditam em corpo só quando existe a encarnação? Acredita em corpo? Não. Então, para que só existe... com a encarnação? Oi? Só com a encarnação? Não, aí a reencarnação é para a purificação e para a evolução do homem. Tá? Para eles não existe corpo físico? Não. Existe o corpo físico para cada tipo de mundo. Esse corpo que nós temos aqui é um corpo específico para a Terra. Agora, em outros mundos, existem corpos diferentes.
e vai ter um mundo que não existe mais corpo, existe só o espírito. Tá? Então, agora, o perispírito é o que dá forma. O espírito, ele não tem forma. O espírito é como se fosse o vento, como se fosse um vento, como se fosse um pensamento. Aham, Você olha para ele e não vê forma. O certo. que dá forma ao corpo daqui da Terra é o perispírito. Ele que dá esse desenho desse corpo aqui para o espírito que vai nascer. Tá? Entendi. Entendeu Ô, mesmo ou Cícero, não? Entendi. Cícero, agora, dentro da visão do espiritismo, do espírita, a reencarnação só acontece na Terra ou acontece em outros mundos aí? Espera aí, um momentinho só, espera aí. O que eles pensam? Espera aí que a Nádia pediu para eu tirar o som do meu celular aqui, que estava atrapalhando. Pergunta de novo, Gilson. Bem, a pergunta é o seguinte, não é simples, é a pergunta, o espírita, né? Ele acredita na reencarnação, mas essa reencarnação só na Terra ou a pessoa reencarna em outros mundos aí? O que eles pensam? Ele reencarna em outros mundos, depende da evolução dele. Tá? Existem mundos inferiores à Terra e existem mundos superiores à Terra. O corpo de um mundo superior à Terra é diferente do corpo da Terra. O corpo da Terra tem essa forma que nós temos. Agora, o corpo de outro mundo, até chegar a mundos que não existe, não é necessário mais ter corpo. Eles andam sem... Ele não tem limite para caminhar, para pensar, não existe corpo para limitar. O corpo é um limitador do espírito, que não se evoluiu ainda. Então, quer dizer que eles são um espírito que não está evoluído. Eles mesmos, né? Eles mesmos, sim. Ele tem ter a consciência. Ele diz que esse mundo aqui, quando você tem a consciência que você não evoluiu, aí você vai fazer as coisas boas, vai fazer as boas obras para evoluir mais rápido. Por isso que existem várias coisas que te fazem evoluir. Por isso que, para eles, o espiritismo ele vai fazer você ser mais educado. Por exemplo, aturar o teu irmão chato, porque você aceitou que esse irmão chato venha na tua família, para você evoluir, você amá-lo, entendeu? Você vai amar as pessoas chatas porque você tem a ver... As pessoas que você encontra no decorrer do caminho, você escolheu encontrar, entendeu? Entendi. Então, mais ou menos, a Bíblia diz que o relacionamento, ele afia você, ele tira tuas da. Não diz que assim, é como que o ferro com o ferro se afia? Uhum. A Bíblia não diz isso? Então, o relacionamento seria uma coisa que iria te afiar. Aí é biblicamente isso. Você se tornaria um homem melhor nos relacionamentos, para evoluir, para suportar um ou outro, para poder perdoar, para amar, para ajudar, entendeu? Você faz isso, tá? Então, eles compreendem quando eles sabem que estão passando nesse mundo, porque ele escolheu... É terrível esse mundo aqui, é um dos piores mundos para você passar, para evoluir, entende? Para mim é muito ruim, que eles diziam que eu era evoluído, né? Então, eu passar por esse mundo aqui é muito ruim, porque eu não queria, esse mundo me limita demais. E aqui eu tenho que aturar muitas coisas. Mas aí eu aturaria, porque seria aí o Gilson Alves ele entender isso que ele é militar, então seria o militar receber uma missão. Ele vai lá e não sabe qual missão vai ser, mas o que acontecer na missão, ele vai tirar de letra, vai passar por cima dela, porque ele tem que chegar no alvo. Ele tem que chegar no objetivo da missão que ele teve, entendeu? Entendi. Então, esse tem um pensamento espiritualista. Então, quando nós vamos... Eu estou falando aqui isso para vocês, o que o espiritismo pensa, o que a Bíblia pensa, porque quando você for conversar com um espiritualista, você tem que saber como ele pensa, né? Como
como ele age. Então, ele não crê que Adão foi o primeiro homem. Ele nasceu, existiu vários Adãos em várias partes do globo terrestre. Tá? E assim surgiram as várias raças. Ok? Mais alguma coisa aí? Mais algum comentário? Gilson Alves, cadê você? Não, tranquilo. Tranquilo? Tranquilo. Então, podemos passar para a identidade dos espíritos? Vamos lá. Beleza. Tá bom. Identidade dos espíritos. Vamos ver lá o que fala o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é um livro dos livros básicos do Espiritismo, né? Que foi codificado por Allan Kardec. Em primeiro lugar, diz assim: não precisam ter identidade, desde que falem coisas boas. Então, não é necessário um espírito ter identidade, ter um nome, desde que ele fale coisas boas. Tá? Aí, continua falando no Livro dos Espíritos que os espíritos bons, né, eles usam, ou os espíritos usam linguagem digna e nobre. Tá? Mas eles se contradizem, o Livro dos Espíritos se contradiz com o Livro dos Médiuns, que é um outro livro da obra básica do Espiritismo. Eles se contradizem quando mostram, nesse outro livro, que os espíritos inferiores podem falsificar linguagens e assinatura. Então, no Livro dos Médiuns, diz que os espíritos inferiores, tá, eles podem falsificar linguagens e assinatura. Então, no Livro dos Espíritos, a passagem que nós citamos anteriormente diz assim, ó: distinguir os bons dos maus espíritos é extremamente fácil. Os espíritos superiores usam constantemente linguagem digna, nobre, repassada da mais alta moralidade, escoimada de qualquer paixão inferior. A mais pura sabedoria lhes transparece dos conselhos que objetivam sempre o nosso melhoramento e o bem da humanidade. Tá? Em outro livro diz assim: há falsário no mundo há falsário no mundo dos espíritos, como há neste. Aí não se tem, pois, mais do que uma presunção de identidade que só adquire valor pelas suas circunstâncias que a acompanhem. O mesmo ocorre com todos os sinais materiais que algumas pessoas têm como talismãs inimitáveis para os espíritos mentirosos, para os que ousam perjurar ao nome de Deus ou falsificar uma assinatura. Nenhum sinal material pode oferecer obstáculo maior. A melhor de todas as provas de identidade está na linguagem e nas circunstâncias fortuitas. Agora, é interessante essa passagem dessa cidadania diz assim: dir-se-á sem dúvida que, se um espírito pode imitar uma assinatura, também pode imitar perfeitamente, imitar a linguagem. É exato que alguns temos visto tomar atrevidamente o nome de Cristo e, para impingirem a mistificação, simulavam o estilo evangélico e pronunciavam à torto e à direito estas bem conhecidas palavras: em verdade, te digo. Então, veja bem, na passagem anterior, tá, nós vimos que eles falaram que é fácil, aqui, ó. Porque quando você tem conhecimento, aí, o interessante desse estudo é levar um espírita a saber que ele segue uma mentira. Então, no Livro dos Espíritos, diz assim: distinguir os bons dos maus espíritos é extremamente fácil. Olha só o que diz o Livro Espírita. Distinguir os bons dos maus espíritos é extremamente fácil. Olha o que diz essa outra passagem do mesmo Livro dos Espíritos: que um espírito pode mentir e falsificar uma assinatura, e pode até atrevidamente
imitar Jesus, dizendo em verdade te digo. Então, ele está falando que os espíritos são falsos. Tá? Olha só o que diz no livro dos Espíritos também. Para ele, aí ele fala, eu falo, pô, mas ele tá, esse espírito, porque ele se apresenta falando assim, eu sou o espírito de André Luiz, ou o espírito de Chico Xavier. Né? Aí eu falo, mas o Chico Xavier não dizia isso. Aí ele diz assim, mas aqui, ó, essa parte aqui. Mas quem importa, afinal, seja o espírito realmente ou não o de Fenelon, desde que tudo que ele diz é bom e que fala como teria feito o próprio Fenelon, né? E é um bom espírito. Ele quer dizer assim, o que acontece? Isso aconteceu muito quando eu era espírita. Uma pessoa morre de atropelamento e tal, aí os familiares vão no centro espírita. Aí chega lá, ele invoca um espírito, o espírito incorpora na pessoa, no médium, da pessoa que é incorporada, aí ele vai dizer, eu sou teu filho, olha só, eu estou bem, eu estou agora aqui num lugar legal, né? Então ele está falando assim, o que importa? Se esse espírito está falando que ele está bem, para acalmar os pais. Então, um espírito pode fingir ser o teu filho, ser a tua mãe, apenas para você ficar bem. Então, o que importa se ele está mentindo ou não? Não importa. Então, o que eu quero dizer os espíritos, eles não têm nomes. Tá? Então, agora mesmo, a gente diz assim, as pessoas já precisam de algum nome para identificar alguém. Então, veja bem, aí ele vai no centro espírita, aí incorpora lá o Exu, né, o Zé Pilintra, tal. Aí a pessoa pergunta, quem está aí? O Zé Pilintra. Eles dizem, porque a pessoa foi lá querendo ouvir que era Zé Pilintra. Então, aí ele diz assim, o que importa para você, se é Zé Pilintra ou não? Não interessa. Interessa que a pessoa que vai estar lá procurando o Zé Pilintra ouça que o espírito que incorporou da pessoa diz que é o Zé Pilintra. Então, muitas igrejas evangélicas estão fazendo isso. Elas tem o culto de libertação, aí entra um espírito lá e eles ficam perguntando o nome, aí o espírito fala, eu sou o Zé Pilintra. Aí ele pega e diz, viu, teve aqui no culto. Aí eles expulsam. Né? Então, para o espiritismo, ele diz assim, o que importa se é Zé Pilintra ou não, se eles estão acreditando que é. Né? Se ele está falando aquilo que a pessoa quer ouvir. Né? Agora, para o cristianismo, né, para distinguir um espírito ou um demônio, é necessário 3 coisas importantes. Né? Saber que você tem um dom do discernimento, 1 Coríntios 12, 10, né? É necessário você estar em oração, você ter uma consagração com o Senhor, ser uma pessoa consagrada, né? Fazer oração em jejum, ter uma vida com Deus, né? E saber que Jesus Cristo, né, ele desarmou e aniquilou o império de Satanás. Então, quando a gente sabe disso, que Jesus desarmou, a Bíblia diz, né, que Jesus ele desarmou o exército, os anjos, os demônios que acompanharam Satanás na sua queda. 1/3 dos anjos. Eles estão desarmados. Então, quando nós descobrimos isso no nosso interior, quando aparece um demônio na nossa frente, a gente repreende. Né? E você repreende sabendo que o nome de Jesus é superior a qualquer demônio. Tá? Ok, gente? E aí, alguma pergunta nesse aspecto? Eu queria fazer uma pergunta. Fala. Está me vindo agora na mente. É a visão deles. Mas se a pessoa... Tem que argumentar com ele, porque se a pessoa veio de outro país, ela não vai falar o português, ela, de repente, vem falar vem falando um francês, o inglês. E aí esse espírito aprende a falar o português também? Entendeu? Veja bem, os demônios estão em todas as partes da Terra. E eles sabem todos os idiomas. Então, isso aí é o que a gente crê. Claro que a gente sabe que é a ação do inimigo. Né? Mas, para eles, dentro da visão deles, era botar essa dúvida neles. Olha só,
se você está dizendo que esse espírito está vindo lá da época, 2 séculos passados, da Europa, como é que esse espírito está falando aí com vocês em português? Entendeu? Então, por isso que eu estou falando, ele é um mentiroso. Então, aqui ele vai falar em português e falar que ele está vindo lá de Roma. Eu sou romano. Então, eu me lembro que uma vez eu incorporei um espírito que ele era romano da época de Jesus e falava português. Aí. Então, e era uma mentira, mas todo mundo aceitava, e eu aceitava também. Sei. Mas é até para confundi-los. Falar, vem cá, isso não faz sentido. Então, por isso que esse estudo, o Justo Portugal, esse estudo que eu estou fazendo agora é para justamente a pessoa ter consciência que tudo que eles estão fazendo é uma mentira. Uhum. Entendeu? Então, Entendi. você mostrar, aí essa pergunta que você fez, você pegar e falar para ele, vem cá, como que o Espírito está falando aí que é lá da época de Roma e está falando em português? Não está falando... Pois é, ele viveu o tempo todo em Roma, só conheceu aquela língua. Como é que ele agora... Exatamente. Exatamente isso, né? Isso que é uma coisa importante, nós sabemos. Aí, quando nós sabemos disso, Justo Portugal, a gente tem a consciência de mostrar para eles que estão servindo a mentira. Uhum. É claro que nós temos que orar para que o Espírito Santo nos use para convencer essa pessoa, tá? Igual uma vez eu estava no centro espírita, quando John Lennon morreu, e eu incorporei o John Lennon, e o John Lennon falou em português. Pode. Mas todo mundo acreditou que era John Lennon. Eu sou o John Lennon. O Espírito incorporou em mim e falou assim, eu sou o John Lennon. Eu estou bem, gente. Eu estou bem. Eu já perdoei o cara que me assassinou. Entendeu? Era um fã neurótico, sei lá. Aí ele falou lá, aí você falou uma coisa certa. Quer dizer, eu incorporei numa sessão mediúnica o espírito de John Lennon e ele falava português. Pode. E John Lennon não falava português. Né? Ele falava, no máximo, o inglês americano, que ele era britânico, né? Então, e morava em Nova York. Né? Então, você falou uma coisa interessante que eu lembrei dessa incorporação. Né? Então, essas coisas que as pessoas são enganadas, estão enganadas hoje dentro das igrejas. Dentro das igrejas. Quando ele incorpora e fala que eu sou um romano. Aí o pastor ainda fala, aí aqui, gente, tem um espírito incorporado aqui, ó, da época de Roma. Aí eu falando português. Entendeu? Aí, isso realmente acontece, né? A própria... Cícero? Fala, gente. A própria existência deles já é embasada em mentiras. Não? Uhum. Exatamente isso. Né? Tudo deles é uma mentira. Então, quando nós falamos sobre isso, né, fechamos isso, que eles vivem uma mentira, e a gente mostra, como nós mostramos ali, que no livro dos Espíritos diz que é fácil identificar um bom de um mau espírito. Aí diz, a seguir, não, os espíritos inferiores podem falsificar até a linguagem do próprio Jesus, dizendo em verdade te digo. Então, isso sabe botar uma motor de telinha? Sabe botar uma motor de telinha? É algo tremendo para nós sabermos. Eu vou estar encerrando esse estudo agora. Quem quiser entrar em contato pode passar uma mensagem. Eu vou estar encerrando esse estudo lá no YouTube. Um momentinho só. Garoto, eu fiquei com medo de apertar esse mais. Então é isso. É o mais. Uhum.